As 8 bem-aventuranças de Jesus no Sermão da Montanha parecem contradizer o senso comum. Afinal, quem diria que ser pobre de espírito, chorar ou ser perseguido poderia nos trazer felicidade? Mas Jesus nos apresenta uma visão revolucionária. As maiores bênçãos não estão no conforto ou nas riquezas, mas em algo muito mais profundo. As bem-aventuranças como você nunca viu. Descubra mistérios do Sermão da Montanha que foram subentendidos por séculos e que serão revelados agora. Pronto para descobrir o que realmente importa e transformar sua vida? Vamos mergulhar nas palavras de Jesus e entender o caminho para o reino dos céus. Imagine a cena. Jesus no topo do Monte das Oliveiras, rodeado por seus discípulos e uma multidão que se estendia até onde os olhos podiam ver. Todos estavam atentos, perplexos diante de tanta sabedoria e autoridade, vindas do próprio Criador, do Verbo vivo que se fez carne. Aquelas palavras não eram apenas discursos vazios, carregavam o peso da eternidade. O Sermão da Montanha, conhecido como o sermão que mudou a história da humanidade, não foi apenas mais uma mensagem. Jesus estava revelando um novo caminho, uma nova forma de viver, que desafiava tudo o que o mundo conhecia. As pessoas não estavam apenas ouvindo, elas estavam sendo transformadas enquanto ele falava. Aliás, esse discurso transforma a vida de quem o ouve, e o simples fato de você assistir a este vídeo vai te transformar completamente. Ao compartilhar as bem-aventuranças, Jesus abriu os olhos de todos para o verdadeiro significado de uma vida abençoada. Ele começou com uma verdade surpreendente que desafiava a lógica do mundo, revelando que as bênçãos de Deus não estão onde a maioria procura. E assim, ele introduziu uma nova perspectiva sobre o que significa ser verdadeiramente abençoado. Primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. À primeira vista, essa afirmação parece desafiadora. O que significa ser pobre de espírito? Jesus estava falando de algo profundo. Ser pobre de espírito é reconhecer a própria limitação, saber que sem Deus estamos vazios. É sobre humildade. Em um mundo onde muitas vezes somos incentivados a ser autossuficientes, essa bem-aventurança nos lembra que a verdadeira grandeza está em reconhecer nossa dependência de algo maior. Jesus Cristo nos convida a enxergar que o reino dos céus é para aqueles que compreendem que precisam de Deus em suas vidas. Reconhecer diariamente que por mais que sejamos pessoas boas, honestas, de boas obras, nada disso é suficiente para alcançar a salvação por si só. Nossas ações, por mais nobres que sejam, perdem o sentido se não reconhecermos o sacrifício de Jesus na cruz. Nem todos os bens, riquezas ou conquistas deste mundo se comparam a ter um relacionamento íntimo com Deus. Jesus ensina que sem essa consciência de nossa total dependência do amor divino, permanecemos distantes do verdadeiro propósito da vida. O reino dos céus não se compra com riquezas, mas com o reconhecimento de que tudo vem dele. Segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Essa bem-aventurança carrega uma promessa poderosa, o consolo. Jesus, ao dizer isso, não estava apenas se referindo ao choro físico, mas ao sofrimento de uma alma que enfrenta as dificuldades da vida. Aqueles que choram por perdas, injustiças ou dores profundas encontrarão o consolo que vem de Deus. Como está escrito, Ele enxugará de seus olhos toda lágrima. Apocalipse 21, 4. O sofrimento, embora doloroso, não é eterno. E a promessa de Jesus é de que aqueles que passam por momentos de tristeza podem encontrar paz, mesmo nos tempos mais sombrios, se abrirem seus corações para a presença divina. Além disso, o consolo divino não se limita a um alívio imediato, mas é uma paz que transforma. Jesus disse: "Eu lhes dou a minha paz, não a dou como o mundo a dá." João 14, 27.
A paz de Deus é diferente, ela excede todo o entendimento. Filipenses 4:7. Quando permitimos que essa paz entre em nossos corações, mesmo em meio às lágrimas, podemos confiar que Deus está no controle. Através da oração e da entrega a Cristo, experimentamos o consolo que vem de saber que nossa dor tem um propósito maior e que, ao final, seremos curados por completo. Terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A mansidão, nas palavras de Jesus, não significa fraqueza, mas sim uma força que foi domada e controlada. Pense em um cavalo selvagem que, apesar de toda a sua força bruta, se torna obediente ao seu dono depois de ser domado. Ele ainda carrega toda a sua potência, mas agora a utiliza de forma direcionada, sem a selvageria que antes o controlava. Assim, é o homem que serve a Deus com humildade. Ele nega a si mesmo e submete sua vontade ao senhorio de Jesus, não porque perdeu sua força, mas porque a direcionou para os propósitos divinos. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que, ao seu tempo, vos exalte. 1 Pedro 5:6. A promessa de herdar a terra está reservada àqueles que, como o cavalo domado, sabem quando ceder e seguir a vontade do Pai. A verdadeira mansidão não significa passividade, mas sim obedecer à direção de Deus, mesmo quando nossa natureza nos leva a agir de forma impulsiva. Ser manso é saber controlar a força que temos e usá-la para o bem, com sabedoria. Da mesma forma que o cavalo domado pode realizar grandes feitos com seu dono, o homem que se humilha diante de Deus será exaltado no tempo certo. Jesus nos convida a viver essa obediência diária, sabendo que no final, a recompensa virá daqueles que souberem confiar e obedecer. Quarta bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A fome e a sede são necessidades essenciais para a sobrevivência física, mas Jesus nos fala de uma fome e sede mais profundas, o desejo e a necessidade de justiça espiritual, de viver de acordo com os princípios divinos. Essas pessoas não estão apenas em busca de um conceito abstrato de justiça, mas de uma vida espiritual plena, regida pelas Escrituras. É o desejo de estar próximo de Deus, de aplicar os ensinamentos bíblicos no dia a dia, de viver em constante comunhão com o Senhor. Quem tem fome de comida vai a restaurantes, padarias. Quem tem sede por justiça busca ambientes e pessoas que os ajudem a estar mais perto de Deus, seja na oração, no culto ou em momentos de adoração. Aqueles que têm essa sede espiritual são movidos por uma busca incessante por mais da presença divina. Está escrito: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29:13. Essas pessoas serão fartas, saciadas, porque Deus promete satisfazer aqueles que o buscam com sinceridade. O próprio Jesus disse: o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. João 4:23. Quando nos dedicamos a buscar essa justiça, encontramos não apenas paz, mas a verdadeira satisfação que só a comunhão com Deus pode oferecer. É um convite para nos rodearmos de quem nos aproxima de Deus e para deixarmos de seguir aqueles que não seguem a Cristo. Quinta bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A misericórdia, como Jesus nos ensina, é uma virtude que envolve duas dimensões: compaixão pelo sofrimento alheio e a disposição de agir em favor do outro. O cristão nunca deve ficar indiferente diante da dor do próximo. A verdadeira misericórdia não se resume a um sentimento, mas vem acompanhada de atitudes práticas. Um exemplo poderoso é a multiplicação dos pães. Quando Jesus viu a multidão faminta, teve compaixão deles e agiu, multiplicando pães e peixes para alimentar mais de 5.000 homens, além de mulheres e crianças.
A misericórdia de Jesus foi movida não apenas pelo sentimento, mas pela ação. Existem 3 etapas principais na prática da misericórdia. Primeiro, os irmãos na fé se preocupam com as necessidades uns dos outros, ajudando nas dificuldades. Segundo, essa compaixão se estende também aos não cristãos, perdoando e suprindo suas necessidades. Por fim, a misericórdia se manifesta quando poupamos a punição de alguém que, por direito, poderia ser punido. Ela vai além do julgamento, mostrando o amor de Cristo em ação. Devemos lembrar que um dia Deus teve misericórdia de nós, poupando-nos da punição que merecíamos, e é por isso que devemos estender essa mesma misericórdia aos outros, agindo com o coração e as mãos. Sexta bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Essa é uma das mais gloriosas bem-aventuranças, pois fala diretamente do nosso íntimo, do que realmente somos por dentro. Não estamos falando de atos exteriores, mas de uma pureza que vem do coração, um processo de santificação e separação do pecado. Assim como o ouro, que precisa ser purificado pelo fogo para que seus contaminantes sejam removidos, nosso coração também passa por esse processo de purificação. Da mesma forma, é como lavar uma roupa suja, removendo toda mancha e impureza. Um coração livre de ídolos, de prazeres e de qualquer coisa que ocupa o lugar de Deus. Na conversão, todas essas coisas são retiradas para que o Senhor tenha um lugar exclusivo em nossa adoração. Quando o coração é purificado, tudo o que atrapalhava a nossa comunhão com Deus é removido, abrindo caminho para uma adoração verdadeira e genuína. O lugar do Senhor em nosso coração é apenas dele, e nada mais pode ocupar esse espaço. A promessa de Jesus é clara: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Essas pessoas terão uma experiência profunda, um encontro direto com o Salvador, algo que vai muito além do entendimento humano. Não há tesouro maior ou comparação que se aproxime da alegria de conhecer a Deus de forma tão íntima. Essa pureza nos leva ao lugar mais sublime da vida cristã, um relacionamento transformador e profundo com o Criador. Sétima bem-aventurança. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O pacificador é alguém que possui paz de espírito, uma paz interna que surge quando a inimizade com Deus, causada pelo pecado, é desfeita. Antes de recebermos o Evangelho, estamos em guerra com Deus, como está escrito: quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Tiago 4:4. No entanto, quando recebemos a mensagem de salvação, essa inimizade é removida e finalmente justificados, pois pela fé temos paz com Deus. Romanos 5:1. A partir desse momento, o coração do crente fica em paz com Deus e, por isso, ele se torna um promotor da paz. O pacificador é aquele cujas palavras geram paz e cessam conflitos. Onde há discórdia, ele chega e dissipa o caos. Ser um crente mal-humorado, cheio de contenda, é o oposto de ser um pacificador. O verdadeiro pacificador trabalha ativamente para reconciliar os ambientes, esfriar ânimos e promover a harmonia. Em um mundo cheio de conflitos e hostilidade, é nosso dever, como seguidores de Cristo, promover a paz, dissuadir as pessoas da contenda e acalmar os corações. Pregar o Evangelho é, em si, um ato de pacificação, pois é através dele que ocorre a reconciliação entre Deus e os homens, o pecador e o Criador. Deus está em guerra com o mundo devido ao pecado, mas, ao pregarmos o Evangelho, promovemos essa conciliação, cumprindo o ministério da reconciliação. Nosso mundo, mais do que nunca, precisa ser reconciliado com Deus. Oitava bem-aventurança. Bem-aventurados os perseguidos por causa do meu nome, porque deles é o reino dos céus.
A realidade é que todo cristão, ao se tornar luz do mundo e sal da terra, automaticamente se torna alvo do mundo. O simples fato de seguir a Cristo já coloca o crente em uma posição de visibilidade, onde suas atitudes e fé contrastam com as trevas que dominam o mundo. O mundo não recebe as outras 7 bem-aventuranças com aceitação. Pelo contrário, há hostilidade e perseguição. Somos luz que dissipa as trevas, e essa luz expõe o pecado ao redor. A santidade de uns revela as práticas pecaminosas do mundo, e é por isso que seremos odiados por causa do seu nome. Lucas 21:17. A perseguição pode vir de várias formas: política, religiosa, familiar. Jesus nos alertou: no mundo tereis aflições. João 16:33. E ai de vós quando todos vos louvarem. Lucas 6:26. A causa da perseguição é o que define o cristão. Ser perseguido por causa da justiça, por ser manso, por ser pacificador, por viver segundo as bem-aventuranças. Essa é a marca que encerra as outras 7 bem-aventuranças. Jesus, nosso maior exemplo, foi perseguido de todas as formas e o mundo o rejeitou. Da mesma maneira, assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Mateus 5:12. Contudo, ele nos encoraja: exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. A perseguição é uma honra para aqueles que seguem o caminho de Cristo, pois a recompensa será eterna. Agora que você conhece os segredos das 8 bem-aventuranças, como você vai aplicá-los em sua vida? Ser manso, misericordioso, um pacificador e buscar a justiça são mais do que palavras. São atitudes que podem transformar o mundo ao seu redor. Mas será que você está disposto a pagar o preço de ser perseguido por causa de sua fé? Lembre-se, grande é o galardão nos céus para aqueles que seguem o caminho de Jesus. O que você vai fazer diferente a partir de hoje? Você está pronto para viver de acordo com os ensinamentos de Cristo, mesmo que isso signifique enfrentar a escuridão deste mundo? Se essa mensagem tocou você, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar aprendendo mais sobre a palavra de Deus e crescer espiritualmente. Nos vemos no próximo vídeo e que Deus abençoe sua jornada.